As fronteiras estão sob pressão, as chegadas ilegais crescem e os governos implementam medidas mais drásticas do que nunca em 2025. Vários países intensificaram suas deportações, expulsando centenas de milhares de pessoas que entraram ou permaneceram ilegalmente. Mas quais nações lideram essa ofensiva? Por que fazem isso? Será que não toleram sua presença? Para onde os levam? Hoje, revelaremos os 10 países que tomaram medidas mais radicais visando recuperar o controle de seu território. Além disso, no meio do vídeo, revelarei o país do mundo com mais imigrantes ilegais. Dito isso, vamos começar. 10º lugar, Índia. A Índia ressoa na imaginação com seus festivais coloridos, o Taj Mahal como um eterno símbolo de amor e a indústria cinematográfica de Bollywood, que fascina o mundo com sua música e energia vibrante. Sua diversidade cultural é quase imensurável. Línguas, crenças e tradições confluem em uma sociedade imensa de mais de 1 bilhão de pessoas. Também se destaca por seu notável crescimento econômico, impulsionado por setores como tecnologia e manufatura. No entanto, por trás dessa imagem vibrante e multicultural, existe uma dura realidade relacionada à migração irregular, que muitas vezes é invisibilizada. Nos últimos anos, o governo indiano intensificou operações em pontos de fronteira para conter o fluxo de pessoas que chegam sem a documentação necessária, especialmente em regiões limítrofes com Bangladesh e Nepal. Os controles foram reforçados em trens, ônibus e estradas rurais, que os migrantes tradicionalmente usavam para adentrar no vasto território indiano, com a esperança de encontrar emprego ou simplesmente uma vida mais tranquila. De acordo com relatórios de organizações locais, entre 2024 e 2025 foram registradas mais de 36 mil deportações de imigrantes ilegais, um número que quase dobra o de anos anteriores. Esse aumento nas deportações responde, em grande parte, à pressão exercida por grupos políticos que exigem prioridade de emprego para a população local e também à necessidade de manter a estabilidade interna em áreas densamente povoadas. Algumas regiões fronteiriças sofrem tensão social e conflitos de longa data, o que levou a Índia a reforçar a vigilância e punir a entrada irregular. O custo humano é alto. Aqueles que entram ilegalmente geralmente o fazem impulsionados por situações desesperadoras, como pobreza extrema ou violência em suas cidades de origem. Muitos ficam presos em um limbo jurídico enquanto tentam regularizar sua situação em um país com uma burocracia complexa. À medida que se acumulam detidos, emaranhados e verificações, multiplicam-se histórias de famílias divididas, pais separados de seus filhos, jovens sem documentos que vivem há anos na Índia, sem conseguir se integrar oficialmente. Esse contraste é revelador. Enquanto a Índia se projeta internacionalmente como um país de oportunidades e um gigante tecnológico, para os imigrantes indocumentados, a dura realidade é a iminência da deportação. O desejo de prosperar, tão ligado à imagem de um subcontinente repleto de recursos, se choca com o sólido muro das políticas migratórias reforçadas. A Índia, com sua inegável mística e um futuro econômico promissor, tornou-se um território cada vez mais restrito para aqueles que chegam sem a aprovação formal das autoridades. 9º lugar, Austrália. Quando se menciona a Austrália, a mente viaja imediatamente para a Ópera de Sydney, a beleza da Grande Barreira de Corais ou a incrível diversidade da fauna, que inclui cangurus e koalas. Também se destaca por seu estilo de vida descontraído e sua alta qualidade de vida, fatores que juntos transformaram este país-continente em um dos destinos mais desejados para viver, estudar e trabalhar. No entanto, na última década, as políticas migratórias australianas se tornaram um tema polêmico, especialmente pelo tratamento dado a quem tenta ingressar de forma irregular ou busca asilo. Os esforços do governo para dissuadir a imigração ilegal começaram há tempos, com a chamada política de detenção obrigatória para solicitantes de asilo que chegavam às suas costas. Essa política foi reforçada com o envio de migrantes para centros de processamento em países terceiros, como Papua Nova Guiné ou Nauru, medidas amplamente criticadas por organizações de direitos humanos. Longe de serem suavizadas, no período que abrange 2024 e 2025, a Austrália continua aplicando controles rigorosos e mantendo programas que visam impedir a chegada de indocumentados por via marítima. Os dados oficiais evidenciam um aumento nas deportações,
daqueles que não cumprem os requisitos legais para residir na Austrália. Estima-se que, de 2024 a 2025, o número de deportados ultrapasse 28 mil pessoas. Muitas delas haviam chegado com a esperança de regularizar sua situação após esgotar recursos de apelação ou aguardando o reconhecimento como refugiados. Em muitos casos, a resposta foi contundente: a deportação imediata após a negação do status de proteção. Parte da razão pela qual a Austrália mantém essa linha dura é o interesse em proteger os empregos e salários dos cidadãos locais, bem como sua intenção de evitar um fluxo descontrolado de chegadas marítimas, que, segundo o governo, colocam vidas em risco durante a travessia. Mesmo assim, o contraste é impressionante: uma nação que promove o turismo, a multiculturalidade e a inovação, mas estabelece barreiras severas para aqueles que não se encaixam em seu sistema de vistos. Enquanto isso, dezenas de milhares de histórias são interrompidas, com pessoas que precisam retornar a ambientes conflituosos ou sem oportunidades depois de terem acreditado que a Austrália poderia ser o lugar para, finalmente, começar uma nova vida. 8º lugar, Arábia Saudita. A Arábia Saudita evoca a imagem de desertos infinitos, cidades que combinam tradição e modernidade e o luxo derivado de seu status como um dos principais produtores de petróleo do planeta. Na última década, o país impulsionou megaprojetos futuristas para diversificar sua economia, buscando deixar de depender exclusivamente do petróleo. Ao mesmo tempo, a nação continua recebendo um grande número de trabalhadores estrangeiros, muitos deles provenientes do sul da Ásia e da África, que chegam atraídos pela possibilidade de ganhar salários mais altos e enviar remessas para suas famílias. No entanto, sob esse panorama reluzente de desenvolvimento, encontra-se uma das políticas mais rigorosas em relação a deportações na região. De acordo com dados compilados para 2024 e 2025, a Arábia Saudita ultrapassou 150 mil deportações de imigrantes em situação irregular. A principal razão é a forte determinação das autoridades em reorganizar seu mercado de trabalho, priorizando a contratação de mão de obra local e punindo empresas que empregam estrangeiros sem documentação. A isso se soma o interesse do governo em manter um controle social e cultural em um país conservador, onde a presença de imigrantes irregulares é considerada um fator potencial de desestabilização. A experiência daqueles que foram deportados é, muitas vezes, dolorosa. Trabalhadores que residiram no reino por anos, em empregos informais ou com patrocínios que haviam expirado, muitos se endividam para chegar e, ao serem expulsos, retornam a seus países de origem com poucos pertences e escassas perspectivas econômicas. A situação das mulheres imigrantes pode ser ainda mais precária, dada a rigidez das normas sociais sauditas. Assim, a imagem de um Estado capaz de construir arranha-céus e megaestruturas se contrapõe à realidade de operações rigorosas que não hesitam em deter e deportar aqueles que não têm residência legal. A Arábia Saudita é um exemplo claro de como o desenvolvimento tecnológico e econômico nem sempre anda de mãos dadas com políticas migratórias mais flexíveis ou compassivas. 7º lugar, Reino Unido. O Reino Unido tem sido historicamente um polo de atração para pessoas de todo o mundo. Londres, com seu icônico Big Ben, sua diversidade cultural e seu status como um dos centros financeiros mais influentes, figura entre as cidades mais cosmopolitas do planeta. Mas, após o Brexit, a relação do país com a imigração passou por uma mudança drástica. A saída da União Europeia trouxe consigo a necessidade de redefinir as políticas migratórias e regular o status de milhões de cidadãos comunitários que residiam ou desejavam residir em solo britânico. No contexto dessa reestruturação, o Reino Unido adotou posturas mais duras em relação à deportação de imigrantes em situação irregular ou que não cumprem os novos requisitos legais para permanecer no país. Entre 2024 e 2025, o Escritório de Imigração do Reino Unido reportou mais de 45 mil deportações, englobando tanto pessoas provenientes da Europa Oriental quanto aquelas que chegam da África, Ásia e América Latina. Para muitos imigrantes comunitários, a mudança foi abrupta. Famílias que viviam em território britânico há anos descobriram que precisavam de trâmites adicionais para se regularizar e, ao não cumprir as exigências, enfrentaram ordens de expulsão.
As autoridades defendem essa tendência argumentando a necessidade de proteger a segurança nacional e os empregos locais, limitando a competição que muitas vezes é atribuída à população migrante. No entanto, diversos grupos humanitários e especialistas em direito internacional questionam a proporcionalidade dessas medidas, apontando casos de pessoas que já estavam enraizadas na sociedade britânica e que foram obrigadas a partir. O custo emocional se reflete em famílias divididas e na incerteza daqueles que permanecem no país com vistos precários. Assim, o Reino Unido, reconhecido por sua cultura, seu sistema educacional e suas oportunidades econômicas, encontra-se em uma encruzilhada: manter a reputação de nação aberta ao talento estrangeiro ou priorizar o controle migratório em detrimento daqueles que já haviam criado raízes na ilha. Sexto lugar, Espanha. A Espanha evoca um mosaico de sensações e tradições, o entusiasmo das festas populares, a arte inconfundível do flamenco, a riqueza arquitetônica que vai desde a Alhambra de Granada até a Sagrada Família em Barcelona e o calor de suas costas mediterrâneas. Este país europeu tem sido, por décadas, um destino turístico privilegiado, mas também um ponto de chegada para milhares de imigrantes que cruzam o Estreito de Gibraltar ou pulam as cercas de Ceuta e Melilla com a esperança de construir um futuro diferente. Os números de deportações em 2024 e 2025 ultrapassaram 25 mil, um número que representa um aumento em relação a anos anteriores. No entanto, é fundamental reconhecer que a grande maioria das pessoas que entram de forma irregular acabam, de uma forma ou de outra, permanecendo em território espanhol ou se deslocando para outras partes da Europa. As principais cidades, como Madrid, Barcelona e Valência, viram crescer suas comunidades de imigrantes, tanto regulares quanto irregulares, o que gera uma profunda diversidade cultural e uma série de desafios administrativos. A política espanhola se move entre pressões externas, particularmente da União Europeia, que exige um maior controle nas fronteiras do sul, e as que surgem do interior, com setores que exigem maior rigor para frear a chegada de pessoas sem documentação. Do outro lado, situam-se organizações humanitárias que denunciam as condições dos centros de internação de estrangeiros, a lentidão dos procedimentos de asilo e as chamadas devoluções a quente, que ocorrem em regiões limítrofes. Para os imigrantes que conseguem permanecer, a vida nem sempre é fácil. Muitos trabalham na economia informal, sem garantias trabalhistas nem acesso a serviços básicos. Esse cenário de contrastes reflete a essência da Espanha, um país com uma história de convivência de culturas e um atrativo inegável para milhões de turistas, mas que, ao mesmo tempo, tem um papel crucial como porta de entrada para a Europa a partir da África. A tensão entre o acolhimento e a necessidade de regular a imigração ilegal se torna evidente nas contínuas notícias de deportações e na insegurança jurídica que milhares de pessoas vivem. Assim como em outros pontos críticos do Mediterrâneo, a responsabilidade de gerenciar fluxos migratórios não é um assunto meramente local. A Espanha enfrenta um desafio que envolve todo o continente. Se você chegou ao final do vídeo, você é um campeão. Em alguns dias vou postar os outros 5 países com mais deportações no mundo. Inscreva-se e dê um like no vídeo para não perder. Espero você no próximo vídeo. Tchau, bonitão!